Eu vou dar o pontapé aqui para o Sarau dos Cardiologistas, da Manoli, e vou começar o assunto com esse assunto que me é tão caro aqui, desfibrilação sequencial para fibrilação ventricular sequencial refratária. Eu sou Júlio Marchini, eu sou supervisor do pronto-socorro de clínica médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da residência de medicina de emergência. Bom, não tem nenhum conflito de interesse. A gente sabe, né, morte cardiovascular é uma das principais causas de óbito no Brasil, dados do DataSUS. Acima de 40 anos isso chega a ser o primeiro lugar, né, incluindo aí doença isquêmica, né, 1/3 de todas as causas aí, tanto de mortalidade quanto de internação hospitalar pelo SUS. E dentro da doença cardiovascular a gente tem a parada cardiorrespiratória. A gente tem um cardiômetro aí da SOCESP, por exemplo, que fala aí em torno de 250 mil óbitos cardiovasculares por ano e com contribuição com certeza importante aí da parada cardiorrespiratória, cujas taxas de reversão, pus aqui algumas exemplificando, intra-hospitalar é um pouco melhor, chega aí um pouquinho mais que 20%, né, de reversão com uma categoria de performance cerebral boa, né, 1 ou 2, né, é um paciente que reverte e consegue ser e consegue manter aí a sua funcionalidade, e extra-hospitalar é menor que 10% essa taxa. Então, e o que contribui? Logicamente, vários fatores contribuem para essa taxa, mas um dos fatores é a fibrilação ventricular refratária. Tá? Aqui algumas séries falam que é 10 a 50% dos pacientes com fibrilação ventricular não respondem à desfibrilação e medicações usadas para fibrilação ventricular na parada cardiorrespiratória e então se qualifica isso como essa refratariedade, que é a ausência de respostas após 3 desfibrilações e as medicações realizadas, né? E o que a gente tem para fibrilação ventricular refratária? Bom, uma das coisas que a gente tem é baseado aqui, postulando que a fibrilação ventricular refratária está envolvida aí com um excesso de catecolaminas circulantes, um aumento de consumo de oxigênio, que leva aí uma cronotropia e uma inotropia positiva, aí, levando ao aumento desse consumo, que manteria essa fibrilação ventricular sem melhorar. Talvez, baseado nessa possibilidade, uma das tentativas para o tratamento da fibrilação ventricular refratária é o uso de beta-bloqueadores seletivos, beta-1 seletivo em modelos animais, e parece que em modelo animal tem algumas respostas que aparentemente são positivas, né? Redução desse excesso simpático, menor energia para desfibrilação, maior estabilidade pós o retorno à circulação espontânea e melhor sobrevida em modelos animais. E o que a gente tem em humanos são são 2 estudos basicamente, tá? Isso aqui é descrito em a meta-análise que foi feita de Esmolol, consegue encontrar esses 2 estudos, são coortes retrospectivas observacionais, então é uma qualidade de evidência menor, mas é o que tem, e que engloba aí 66 pacientes. E eles acabam mostrando que o uso do Esmolol, aparentemente, né, com esse pequeno número de pacientes aqui, consegue mostrar que o retorno da circulação espontânea fica sustentado, tem um benefício aí, eu consigo levar mais pacientes para o hospital e até em número de pacientes que tem alta com categoria de performance cerebral 1 ou 2. Agora, isso aqui é avaliação não cegada, é observacional, é o médico que escolhe dar esse Esmolol e depois foi analisado retrospectivamente. Então, aqui tem um potencial esse tipo de terapia, mas ainda não tem uma evidência muito forte. Agora, outra possibilidade que tem para fibrilação ventricular refratária é a desfibrilação dupla. E aí como é que funcionaria isso? Qual seria o mecanismo que isso poderia ajudar? Então, quando a gente faz a desfibrilação convencional, seriam essas PAs em azul, né, o DFib1, né, próximo ao externo e próximo à região do ictus. Esse aí faria um vetor inicial para a desfibrilação. E talvez não seja o suficiente. É isso que essa é a teoria aí da desfibrilação dupla. Talvez, se a gente colocar as PAs em um outro local,
né, anterior do tórax e posterior do tórax, a gente vai conseguir atingir uma outra área do músculo cardíaco. Então essa seria uma teoria e esse vetor alternativo conseguiria reverter essa fibrilação ventricular refratária. Outra possibilidade é que talvez, quando eu estou usando 2 desfibriladores, eu estou simplesmente aumentando a energia. E é isso que consegue fazer esse paciente reverter a fibrilação ventricular. Ou ainda, tem mais uma possibilidade, que uma desfibrilação prepara o miocárdio para a segunda e diminui o limiar nessa segunda desfibrilação. Não vocês vão ver aqui, talvez, alguma evidência de que o vetor alternativo não explica a história inteira e que talvez seja alguma das outras 2 explicações mesmo. Então, o que a gente sabe sobre desfibrilação dupla? Tem estudos iniciais aqui, ó, esse é um estudo American Journal of Emergency Medicine 2018, pequeno, com 39 casos, e eles mostram aí grupo único, né, observacional, 77% de reversão de fibrilação ventricular, e 11 desses 39 ficaram com uma CPC, né, uma categoria de performance cerebral 1 ou 2, que é apenas leve déficit funcional. Outra coorte observacional unicêntrica, né, pegou aqui, eu só analisei os pacientes que tinham mais de 3 desfibrilações, e de 2013 a 2016 eles encontraram 310 pacientes com essa epidemiologia, e desses 310, 71 foi tentado a desfibrilação dupla. Tá? E acabou então, os outros 239 só desfibrilação convencional mais que 3. E os grupos são aproximadamente semelhantes, né? Tem um fator aqui que eu acho que é importante e que vai aparecer de novo no próximo estudo, que é a ressuscitação cardiopulmonar por quem está do lado do paciente parado. E eles atingem números de 50%, que eu acho que é um número que, se a gente começar a estudar aqui no Brasil, deve ser bastante distante da nossa realidade. Inclusive, aqui, ó, outro número que eu acho impressionante deles, tempo de resposta até chegada do serviço de ACLS de 6 minutos, mais ou menos 2. Né? Então, vou ter vários pacientes que são atendidos, né, pelo o equivalente ao SAMU em 4 minutos da chamada, que com certeza impacta nos resultados. E o que eles viram nesse estudo aqui? Viram que foi até pior. Tá? É lógico que é um estudo retrospectivo, observacional, mas olha lá, o retorno à circulação espontânea foi 60% simplesmente desfibrilando convencionalmente, várias vezes, e na dupla sequencial foi 39%, inclusive um número significativo aqui. Então fica uma preocupação isso aí, será que faz sentido? E aí foi feita uma meta-análise, juntou todos esses estudos, eles conseguiram achar 9 estudos, aqui são desfibrilação dupla, tá? 1.581 pacientes, e não teve nenhum desfecho positivo, tá? É um desfecho indeterminado, não deu positivo nem negativo, desfibrilação com sucesso, e eles encontraram nessa meta-análise que a desfibrilação dupla foi pior para retorno à circulação espontânea, pior para sobrevivência, para sobreviver até alta, ou com bom desfecho neurológico. Então, né, mas lembrando que essa meta-análise foi feita com estudos observacionais de qualidade pior e com mais viés. Enfim, aqui mostrando o forest plot dessa meta-análise, mostrando aqui que os resultados estão tudo mais ou menos no mapa, tudo quanto é lugar, mas que eles predominantemente favorecem aí o controle, não fazer a desfibrilação dupla. Bom, a tal ponto que a recomendação do IUCOR, a atual, é classe 3, né? Não usar rotineiramente a desfibrilação dupla para FV refratário. Bom, o que é a novidade aí? A novidade foi um estudo que foi publicado no New England Journal of Medicine em 2022, que é o 12VF. Esse foi um estudo que foi feito com 3 grupos. Tá? Os 3 grupos são estratégia convencional, trocar o vetor e a desfibrilação sequencial dupla. Esse é um estudo que ele foi feito por cluster. Então, o que isso significa? Eu não vou chegar no paciente e fazer a randomização. O meu serviço de APH já está randomizado. Então, naquele mês, meu serviço de APH vai fazer estratégia convencional. Aí, no mês seguinte, eu sou randomizado de novo, e aí muda, talvez, para troca de vetor.
Então, a partir daquele dia, meu serviço vai só fazer troca de vetor. E aí, com isso, a gente consegue tentar homogeneizar as equipes para todo mundo fazer certinho o que está sorteado. E aí a gente consegue fazer um estudo randomizado dessa forma. Esse é um estudo que teve dispensa de termo de consentimento, né? Apesar de ser um estudo intervencionista, o Comitê de Ética entendeu que na hora que eu estou numa emergência é praticamente impossível conseguir ter um consentimento, e a informação que a gente consegue ter disso é muito valiosa e que vale a pena a gente fazer isso. Bom, então participaram 6 serviços de APH no Canadá, de março de 2018 a maio de 2022. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar um vídeo. O Dr. Gilson estava perguntando aqui como é que foi a troca de vetor, e eu já vou mostrar. Como que é o protocolo, então? É agora. Após 3 desfibrilações, o paciente entrava no protocolo. Tá? Então, se antes das 3 ele revertia, ótimo, retorno à circulação espontânea, conduzo o meu paciente normalmente. Agora, eu fiz 3 desfibrilações, fiz amiodarona, o paciente não reverteu, ele está dentro do estudo, e aí eu vou fazer o meu protocolo que eu estou treinando do meu centro. E aí como é que funciona isso? A gente tem os ciclos de massagem de 2 minutos. Aí, a cada 30 compressões, eu vou ter as 2 ventilações. Na hora das 2 ventilações, eu vou fazendo os passos para trocar o vetor ou fazer a dupla, a desfibrilação sequencial dupla. E eu vou mostrar um vídeo para vocês. Então, isso aqui, ó, está chegando o paciente na 3º choque. Ele está lá em fibrilação. Não, o pessoal já continua, né, a massagem, né? Não fica esperando ali para checar pulso ou checar ritmo, mas está nítido ali pelo monitor que está em fibrilação. Então, esse grupo está sorteado para dupla sequencial. Então, o outro paramédico já trouxe ali o outro desfibrilador. Ali nós estamos na pausa de 2 ventilações. Ele preparou ali antes, enquanto o outro paramédico estava ali comprimindo, ele já estava preparando uma pá adesiva, e agora na próxima pausa, na segunda pausa, ele está com a segunda pá esperando para colocar, e está contando ali as 30 compressões, e aí teve a segunda pausa, e ele coloca o segundo adesivo. Se fosse a troca de vetor, ele colaria as 2 pás e trocaria o fio encaixando no desfibrilador. Tá? Então, esse que seria a troca de vetor. Agora, no caso, a gente está com dupla sequencial e aí completou os 2 minutos. Checou o ritmo, checou o pulso, está em fibrilação. Estou carregando os 2. Olha lá, carregou um, carregou o segundo, está 200 joules. Ele está esperando carregar. E agora ele vai fazer a dupla desfibrilação sequencial 1, 2. Dessa forma. Não é simultânea, tá? Eles colocaram propositadamente, tinha menos de 1 segundo, mas tinha um tempo entre as 2 desfibrilações. Então, essa que é o método. E vocês estão vendo aqui, eles estão usando aqui um feedback de compressão. Tá? Eu acho que não é muito habitual a gente ter isso, mas isso aí mede a qualidade da compressão, o tempo que está sendo comprimido. É isso que é esse coxim que está aqui em cima do externo do paciente. Bom, e quais são os grupos, então? Como é que eles ficaram? A randomização ficou muito boa. Tá? Então, os grupos são muito semelhantes em idade, um pouco de diferença aí, o sexo masculino 60% a 76%, mas não deu diferença significativa. Olha aí os números de ressuscitação cardiopulmonar por um bystander. Né? O paciente teve a parada cardíaca respiratória na rua, extra-hospitalar. Alguém começa, mais da metade dos casos, alguém já começa a fazer a compressão desse paciente. Né? Eu fico pensando como é que a gente vai ter isso aqui. Tempo de resposta até o primeiro choque. Então, chamou o serviço de emergência. Eu não estou nem falando eles chegarem, até fazer a primeira desfibrilação em média de 10 minutos, que é uma resposta excelente. O tempo que esses pacientes ficaram sendo submetidos à compressão, né, que é um fator muito importante para conseguir ter uma reversão com sucesso da parada, 83%. Então, 80% do tempo o paciente estava sendo comprimido.
fizeram amiodarona, fizeram adrenalina, e em média esses pacientes tinham reversão, o retorno à circulação espontânea em 15 minutos de parada, né, em todos os grupos. E qual foi os resultados? Né? A gente tem 136 pacientes para desfibrilação convencional, 144 que foi troca de vetor e 125 que foi a desfibrilação sequencial dupla. E olha aqui à esquerda são os números de retorno à circulação espontânea, que a gente tem 26% na desfibrilação convencional, e isso é maior na troca de vetor e melhor ainda com a desfibrilação sequencial dupla, chegando a 46%. E mais importante ainda, é o paciente que tem um retorno com um desfecho neurológico bom, que aqui foi avaliado por ranking. E o ranking aqui foi 11% na desfibrilação convencional e chega ali a 27% na desfibrilação sequencial dupla, que são números muito animadores. A desfibrilação dupla sequencial foi superior significativamente para cessar a FV, para retorno à circulação espontânea, para sobreviver até a alta hospitalar e para sobreviver à alta hospitalar com um desfecho neurológico bom. Teve alguns imprevistos esse estudo, né? Eu acho que assim, esse estudo tem um mérito muito grande de ser um estudo randomizado e que conseguiu demonstrar isso. Vocês estavam vendo ali que na meta-análise que eu tinha mostrado para vocês, o resultado estava invertido, né, do que foi encontrado. Ainda assim, os imprevistos, eles fizeram um pequeno estudo piloto e na descrição dos métodos, eles incluíram os dados do piloto na análise final do estudo. E no protocolo deles, isso não estava previsto. Então, lógico que isso levanta aí uma suspeitinha aí do estudo, né? O estudo teve que ficar parado 6 meses durante a pandemia para reavaliar os protocolos. O estudo encerrou, e ele encerrou precocemente, em maio de 2022, antes de atingir os números que eles queriam. Eles tinham o objetivo de arrolar 900 pacientes, eles encerraram porque eles estavam tendo falta de recursos humanos. E aí eles ficaram com medo que os tempos de resposta iam começar a sofrer e eu ia começar a ter uma dicotomia aí do estudo. E a coisa que eu acho que mais me chama a atenção é que, apesar da randomização por cluster, tinha falha de aderência ao protocolo. Então, às vezes, a equipe fazia o protocolo errado. E isso chegava a 20%. Né? Então, em alguns casos, a equipe fazia o protocolo errado em 1 a cada 5 ressuscitações. Que eu acho que chama atenção aí, ainda assim, randomizando, pensando em intention to treat, eu acho que foi muito bem feito o estudo. Eu acho que agora a gente tem que ficar de olho nessas próximas diretrizes do ILCOR. Acho que essa evidência aqui é uma evidência muito importante que deve ser incorporada. Provavelmente a recomendação deve ser revisada. E eu acho que já é uma coisa que dá para se pensar em usar e mudar a nossa terapêutica atual para quem estiver atendendo parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Agora, isso é uma coisa que a gente tem que planejar. Porque se eu quero fazer essa desfibrilação dupla, eu vou ter que começar a ter 2 desfibriladores, né? Ou então, já até vi alguma possibilidade de um desfibrilador conseguir comandar 2 PAs, que é uma outra possibilidade, talvez mais viável. E é isso, pessoal. Essa é a minha história aí da dupla desfibrilação. Né? Se vocês quiserem conhecer o livro que eu participo, é o livro de emergência, que a gente lançou agora a 17ª edição, e a gente está correndo aí, nós estamos no módulo 3º de cardiologia, o nosso curso de medicina de emergência. Muito obrigado, e se tiver pergunta...